Amém? Lucas 8:32. Abre a sua Bíblia no livro. 8:2. Lucas 8, versículo 2. Só segue. Amém? Diz assim, ó. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. Jesus, assentando, os ensinava. Está lá em João 8:2. Essa palavra hoje me chamou muita atenção, me despertou, porque eu queria falar sobre Jesus, falar sobre o nosso mestre, falar um pouco sobre ele. E essa palavra veio ao meu coração. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. Esse texto nos traz algumas reflexões. Ele fala da noite, da madrugada, e fala do dia. E o tema dessa mensagem é: o que temos feito com o nosso tempo, à noite, de madrugada e durante o dia. Vamos falar um pouco sobre a noite. O que podemos aprender com Jesus com relação ao nosso tempo? Jesus era frequentador de monte e gostava de fazer isso à noite. Precisamos ir ao monte para se relacionar com Deus. O monte significa renúncia. Precisamos sair da zona de conforto. Precisamos nos afastar daquilo que rouba a nossa atenção. Por esse motivo, o monte ele é importante. Jesus também orava no quarto. Ele ensinou que deveríamos entrar no quarto, fechar a porta e orar. Se ele nos ensinou, é porque ele também fazia. Jesus não ensinava nada que ele não fazia, porque ele aprendeu com o Pai e também nos ensinava. Porém, ele também constantemente estava no monte, falando com seu Pai. Portanto, uma das coisas que devemos fazer à noite é reservar um período para buscar ao Senhor. Aqui vamos ver nesse texto algumas coisas que Jesus fazia e nós também precisamos fazer, porque nós somos imitadores de Jesus. Ele é a nossa referência de evangelho. Jesus é a nossa referência de amor. Jesus é a nossa referência de educação. Jesus é a nossa referência de comunhão com o Pai. Se nós nos dedicar a seguir tudo aquilo que Jesus ensinou, nós chegaremos ao Pai. Amém? Portanto, se um cristão não faz essas coisas, ele está caminhando na direção errada. Um cristão precisa entender que o nosso padrão é Cristo e não o mundo. O mundo aproveita a noite para muitas coisas, inclusive fazer o mal. Nós, os cristãos, fazemos o contrário. Se o mundo vai em uma direção, precisamos ir por outra. Hoje eu creio que o mais difícil para uma pessoa seguir a Jesus é andar na contramão do mundo. Andar na contramão do mundo não é fácil, porque o mundo ele está alinhado com a nossa alma, amém? O mundo ele está alinhado com a nossa alma, então a nossa alma deseja tudo que há neste mundo, tudo que é fora da palavra a nossa alma deseja, mas quando o nosso espírito está alimentado, temos poder e temos força para dizer não ao mundo. Por isso necessário é alimentar o espírito. A outra coisa que precisamos entender além da noite, a noite nós sabemos que é um momento da gente estar buscando ao Senhor, mas também vem
à madrugada. Na madrugada acontece coisas diversas por toda parte do mundo, em vários lugares, porém, você escolhe onde quer estar e o que estará fazendo na madrugada. Jesus aqui escolheu estar onde? No templo. Isso significa que Jesus estava em um culto, ele estava no templo. E o texto fala que ele foi ao monte orar. Porém, na madrugada, ele retornou para casa. Ele foi novamente para o templo. Fazer o quê? Ensinar. Olha que o tempo todo Jesus subia ao monte. Quando ele descia do monte, ele descia para abençoar as vidas. Aqui eu entendo que ele ia ao monte para conversar com seu pai, para saber o que é que seu pai tinha a dizer, o que é que seu pai tinha a falar para a sua igreja. Então o texto garante que Jesus constantemente consultava o Pai no monte. O tempo é algo precioso e devemos usá-lo com sabedoria, assim como Jesus. Como cristão, precisamos compreender que existem pessoas que necessitam de Jesus durante a noite. E ajudamos em oração durante o culto na igreja à noite. Também nas madrugadas existem pessoas necessitando de ajuda, pois estão perdidas no mundo da maldade. Vamos continuar nesse texto aí, 8, 3, 5, que fala: Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres assim sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Por isso eu cantei aquela canção. Pedrada, ela merece pedrada, não tem outro jeito, mestre, essa mulher pecou. O que me chama a atenção nessa passagem é que Jesus estava no templo, se dirigiu até ao monte, buscou o Senhor por um bom período e na madrugada, em vez de ele ir para casa descansar, ele foi novamente para o templo ensinar. Parece que ele já sabia que ele precisava socorrer alguém. Porque, como eu disse, na madrugada acontecem muitas coisas. Jesus escolheu na madrugada estar na casa do Senhor. Essa mulher aqui escolheu estar na prostituição. Esses homens aqui, os doutores da lei, decidiram buscar alguém que estava em pecado para poder usar como arma para pegar Jesus em alguma falha. Olha quanta coisa acontecendo durante a noite. O mal trabalhando, mas Jesus estava orando. E muitas das vezes estamos em casa, sabe, na nossa cama, confortável, e não nos levantamos para orar. Muitas das vezes passamos a noite e não oramos. Pessoas necessitam que você esteja orando, porque na madrugada coisas ruins estão acontecendo. E o que eu acho interessante é que os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo ficar em pé no meio de todos, ou seja, eles pegaram ela lá naquele ato e colocaram no meio de todos, assim, significa aqui, ó, humilhação. Além dessa mulher estava em um ato que era proibido, aquelas pessoas que deveriam cuidar dela, trouxe ela para o meio, sabe, da igreja, mas não para tratar, mas para usá-la como uma forma de punir alguém que também estava fazendo a vontade de Deus. E o texto fala que colocou no meio de todos. Tem pessoas que tentarão nos envergonhar por conta do nosso pecado.
e tentará expor esse pecado na frente de todas as pessoas. Mas se nós estivermos com Jesus, Ele nos socorrerá, assim como também socorreu esta mulher. E eles falam: mestre, essa mulher foi surpreendida num flagrante adultério. E na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor que tem a dizer? A lei de Moisés diz que se acontecer isso, não era só a mulher que seria punida. Mas eles, a lei, só pegam da lei o que bem lhe apraz. Tem pessoas que andam por aí que só pegam da palavra de Deus aquilo que bem lhe apraz. Quando ele quer pecar, fazer atrocidades, e quando é repreendido, ele diz: Deus é amor. Mas ele esquece que o mesmo texto fala que Deus é amor, mas também é justiça. Não brinque com Deus. Mas ele só se apega naquilo que é, sabe, bom para ele. Mas meias verdades não são verdades. E o 6 fala assim, ó: e eles diziam isto tentando, para terem de que acusar. Está vendo por que eles foram lá, na madrugada, pegaram aquela mulher que estava num ato de adultério, provavelmente uma prostituta, não vou dizer, mas ela estava fazendo uma prática que não era permitido. E na madrugada, o que é que esses homens estavam fazendo na madrugada, que não estavam na igreja também, que não estavam no templo? Porque Jesus orou a noite inteira e foi para o templo. Fazer o quê? Ensinar. Eles não, eles estavam na madrugada buscando alguém para tentar pegar Jesus. Olha a intenção do coração de cada um. E eles diziam isto tentando para terem com que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com um dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse. Jesus estava fazendo o quê? Ensinando, escrevendo. Eu já vi, olha a importância de nós lermos o texto. Eu já vi pessoas pregando que Jesus estava escrevendo no chão, e quando esses homens chegaram, Jesus, ele conjecturando, ele começou, que Jesus escrevia: você pecou tal coisa, você não sei o que. O texto fala que Jesus ficou de pé, ele parou de escrever. Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus fez o quê? Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Enquanto muitos estavam dormindo, Jesus estava salvando uma alma. Enquanto muitos estavam nas farras, Jesus estava orando. Enquanto muitos estavam buscando pela rua alguma coisa errada para apresentar a Jesus, com a intenção de punir, Jesus estava ensinando. Aqui eu aprendo que a vida do cristão é uma vida que tem que ser composta de oração e o tempo todo atentos, alerta. Porque alguém está precisando de você. E depois que ele fala isso, que não tem pecado que atire a pedra, ele novamente, versículo 8, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele.
Levantando-se, Jesus perguntou para ela: mulher, aonde estão eles? Ninguém condenou você? Jesus é amor. Ela está diante de uma multidão que queria punir Jesus. Queria punir Jesus através, doido para que Jesus falasse algo que estava fora das escrituras sagradas, né? Mas Jesus estava cheio da presença, Jesus estava no templo, Jesus sentiu a necessidade de ir no monte conversar com o Pai, e ele vai e passa a noite inteira ali orando. Em seguida, eu creio que movido pelo Espírito Santo, foi levado ao templo, e Jesus prontamente obedeceu, chegou no templo, ensinava, e o que me chama a atenção é que esse templo era 24 horas, a casa do Senhor era 24 horas, as pessoas poderiam entrar, mas trouxeram ela para o lugar certo, para a presença de Jesus. Todas as pessoas que estão no pecado, todas as pessoas que estão cometendo pecados durante a noite, porque a noite é escondido, à noite ninguém vê, mas quando a luz chega, as trevas se dissipam. Mas às vezes é assim, o diabo tenta nos punir, colocando o nosso pecado, sabe, na frente de todo mundo, mas ele, sabe, muitas das vezes também ele leva-nos à presença do Todo-Poderoso. Aqueles homens queriam prejudicar aquela mulher, mas levaram ela até a casa de Deus. Aquelas pessoas queriam punir, só que eles não sabem como Deus trabalha. Eles não sabem como Jesus trabalha. Jesus estava naquele lugar, na hora certa, no lugar certo. O lugar de se libertar é na casa do Senhor. O lugar de se libertar é na presença de Jesus. Jesus faz uma pergunta muito linda: mulher, onde estão eles? Jesus não perguntou: qual é o teu nome? O que você estava fazendo? Você não sabe que é errado? Você não sabe que não pode fazer? Eu posso te condenar, porque eu não tenho um pecado. Porque ele fala: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus não tinha pecado. Ele poderia puni-la, porque pela lei era para ter feito isso. Mas Jesus fala com ela: olha, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Olha como o amor é simples. O amor é simples. Jesus sondou o coração daquela mulher e percebeu dentro dela um arrependimento. Porque eu tenho certeza que as pessoas que estão cometendo, sabe, nessa vida louca de prostituição, de droga, elas não são felizes. Após a prática há uma tristeza, há um vazio, porém elas estão presas, elas não conseguem se libertar. Até o dia que encontra com a presença de Jesus, com o amor de Jesus. Jesus simplesmente diz para a pessoa: eu também não te condeno. A condenação, ela é terrível. Jesus, quando me chamou, eu estava perdido. E eu entrei numa igreja todo descaracterizado. E entrei nessa igreja e Jesus me amou como eu estava, podre, acabado, destruído, sem futuro, sem esperança, machucado, coração vazio, mente vazia, cheio de problemas, cheio de dificuldades. E Jesus não perguntou nada. Ele me chamou, disse: vem, filho. E ele curou das minhas feridas, ele curou do meu ser e foi me limpando, ele foi me restaurando, ele me perdoou. Da mesma forma foi você. Um dia estava perdido, mas você foi encontrado, você foi amado por Jesus. Porque Jesus, ele é a luz do mundo. Aqui passamos por 3 períodos: a noite, madrugada e o dia. Durante o dia, todo o mal é dissipado. À noite,
as trevas dominam, mas o dia, a luz, se faz presente e tudo aquilo que fazem em oculto é revelado. Então a única forma de da noite ter luz é quando nós, como cristãos, nos posicionamos como luz do mundo e sal dessa terra. Assim como Jesus, tentaram atrapalhar os planos daquela mulher, tentaram usá-la, mas Jesus a libertou, porque Jesus liberta, porque Jesus salva, porque Jesus transforma. Eu poderia trazer aqui uma mensagem hoje para que você saísse daqui voando, sabe, sacudindo, mas se essa mensagem não consegue fazer você se sentir bem, eu não posso mais fazer nada por você. Porque eu estou falando aqui da pessoa que é o centro da nossa vida. Ele é o dono do universo. Ele é a pessoa mais importante da nossa vida. Jesus é a pessoa mais importante da nossa vida. A Bíblia diz que aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Coloca no seu coração: Jesus acordou, Jesus levantou, Jesus. Coloque Jesus em tudo. No seu trabalho, no seu, sabe, no seu estudo, nas suas escolhas, nas suas decisões. Carregue Jesus no seu coração, porque virão dias difíceis, dias trabalhosos, e se Jesus não for o centro da nossa vida, perderemos a batalha. O diabo está com tudo pronto, tudo armado, mas Jesus já tem o plano perfeito desde a fundação dos tempos, porque o plano é perfeito para aqueles que querem a salvação. Então a madrugada, a noite, ela é perigosa. Se nós apagarmos essas luzes, se apagarmos todas as luzes da cidade, olha o quanto se torna perigoso. As pessoas más, elas saem para fazer maldade. Por isso que é necessário estarmos intercedendo o tempo todo, orando. Temos uma vida constante de oração. Não dá para servir a Jesus e ter de boca calada. Como a canção que nós ouvimos: o diabo se levantando e eu calado, o diabo amedrontando e eu calado, Jesus se levantava e eu calado. Vai pra lá com essas músicas doidas, velho. O diabo se levanta, você tem que abrir a boca, pedir socorro: Deus me ajude. Não é ficar calado não. Que coisa. Portanto, assim como essa mulher encontrou a Jesus, ela não tinha pretensão, talvez ela estava, se é que ela fosse alguma prostituta, devia ter outro cliente após aquele. Ela saiu à noite para fazer a prostituição, saiu à noite para se dar com aquele homem. Ela não tinha outro plano, até que deu errado, até que o mal a alcançou. Imagina o mal encontrando o mal. Homens encontraram e a levaram para ser punida, para ser julgada. Porém, tem algo muito interessante aqui. Jesus fala: eu não te condeno, vá, mas não peque mais. Jesus não disse, não passou a mão pela cabeça, porque é isso que acontece. Às vezes o pecador se arrepende e a gente fica passando a mão pela cabeça. Você não fez nada. Fez sim, vai pagar o preço sim. E se cometer de novo, vai ser punido. Então não perca a oportunidade. Quando Jesus te perdoar e te liberar, meu irmão, não volte mais a fazer o erro, porque você pode não ter outra oportunidade. Por isso Jesus diz: vá e não peque mais. Mas sabe o que é o mais interessante? Que a Escritura Sagrada diz que a partir desse dia, essa mulher não deixou Jesus nunca mais. Onde Jesus ia, ela estava. Essa mulher, ela era Maria Madalena. A Bíblia diz que ela agora mantinha o ministério de Jesus. Ela financiava, ela dava dinheiro, ela era dizimista, ofertante. Jesus andava, Jesus era itinerante, Jesus não ficava em um lugar, Jesus precisava comer, Jesus não roubava, chegava em um lugar, me dá o que eu tenho aí que eu quero. Jesus não, precisava comprar, Jesus precisava dormir, Jesus precisava, sabe, então tinha que ter dinheiro.
E essas mulheres, não só ela, mas outras mulheres sustentavam aquele ministério. E quando Jesus estava lá na cruz, carregando aquela cruz, ali também ela estava, acompanhando o seu mestre. Essa mulher agarrou a oportunidade que Jesus deu a ela, porque como a letra da música fala assim, eu estou cercada diante do amor, cercada por homens malignos, mas eu olhei e vi o amor. Ela olhou e viu Jesus. Ela olhou, sabe, os olhos em direção ao amor, e ela conseguiu perceber agora a diferença entre o amor e o ódio, o perdão. Uns diziam, apedreja, a lei. Tem gente que está louco para aplicar a lei. E quem quer aplicar a lei é mais podre do que quem está cometendo o ato do adultério. Mas ele se apressa, porque a lei, o cumprimento da lei para ele é maldade no coração dele. Então ele disse, mestre, a lei diz que essas mulheres têm que ser apedrejadas. E tu, o que tu dizes? Ou seja, Jesus é maior que a lei. Jesus é maior que a lei. Jesus é maior que o problema. Jesus é maior do que qualquer decisão. Jesus é maior de qualquer autoridade que há neste mundo. Eles, sem querer, eles confessam e falam assim, olha, se a lei diz que ela tem que ser apedrejada, e tu, o que tu diz? E Jesus poderia se apressar e dizer assim, Jesus continua escrevendo. Jesus fala, eu não vou dizer nada, porque vocês não querem cumprimento de lei. Eu nem sei de fato, se de fato essa mulher estava no ato de adultério mesmo. Quem garante que aqueles homens armaram isso? Quem é que garante? Porque quem vai confiar no testemunho de uma pessoa, de pessoas como essa? Porque a Bíblia fala que a intenção deles era pegar Jesus em uma falha, porque eles eram mentirosos. Eles pagavam as pessoas para condenarem a Jesus. Eles pagaram a Judas para entregar Jesus. Eles ameaçaram Pilatos, se você não fizer alguma coisa, nós vamos recorrer a quem é maior que você, e você perderá o seu cargo, você precisa matá-lo. Por isso que Jesus não se importou com ele, porque vocês não querem justiça, vocês não querem fazer o bem, vocês querem fazer o mal. E aí eles insistem, porque tinha muita gente observando, mas quem está cheio da presença não se deixa levar pelas artimanhas do diabo. Aí Jesus se levanta, a lei verdadeira se levanta. A lei do homem diz que tem que matar, e tua lei, o que é que tu diz? Simples. A lei diz que se você não tiver nenhum pecado, pode cumpri-la, siga em frente. Se você está apto a cumprir essa lei, por que eles desistiram? Porque simplesmente a gente fala assim, que tem gente sem escrúpulo, né? Que poderia ignorar tudo isso e fingir que tinha e jogar pedra na mulher. Mas eles estavam diante da lei suprema, a lei maior, algo dentro dele disse, olha, se eles fizessem aquilo, talvez fosse os últimos dias de vida deles, porque eles entenderam que Jesus era a lei maior. E eu creio que quando Jesus falou com tanta autoridade, porque a gente lendo o texto, né? A gente lê assim, Jesus olhando, disse, aquele que não tiver pecado, que atire a paz. Jesus se levantou com autoridade. Que quem tem autoridade, quando você fala com alguém com autoridade, as trevas recuam.
Eu creio que Jesus olhou com aquele olhar, o mesmo olhar que Pedro experimentou. Você sabia? A Bíblia relata que quando o galo canta 3 vezes, Pedro nega. Aí ele lembra, porque ele disse: olha, eu irei contigo até o fim, eu morrerei contigo se preciso for. E Jesus fala: ah, Pedro, hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. E quando Jesus estava crucificado, cadê os amigos de Jesus? Cadê aquele que dizia: eu irei contigo até o final? Jesus, cadê? Nós somos muito bons em palavras, mas não somos bons em atitudes. Na hora do aperto, recuamos. E a Bíblia fala que depois que o nego pedra 3 vezes, o sinal vem e o galo canta. Eu não vou me ater aqui se o galo era um galo de verdade ou se era uma trombeta, como dizem. Mas houve um sinal e Pedro lembrou. E a Bíblia fala que o olhar de Pedro cruzou com o olhar de Jesus. Porém, esse olhar fez com que Pedro pedisse perdão ao mestre. Esse olhar fez com que Pedro reconhecesse que errou. Porque se fosse um olhar de condenação, Pedro não voltaria. Se fosse um olhar de assim: olha, eu te avisei, você me abandonou. Mas Jesus olhou para Pedro com um olhar de amor. Jesus tem olhado para mim e para você com um olhar de amor. Mas tem situações que Jesus olha com um olhar de autoridade. Assim como olhou para aquela multidão, para aqueles homens, e assim: se vocês não têm algum pecado, que faça, que atire a primeira pedra. E eles entenderam a autoridade que havia em Jesus e saíram um a um. Aí Jesus volta para a mulher com aquele mesmo olhar que olhou para Pedro: cadê eles, filha? Pai, não estão aqui. O que aconteceu? Estava tudo acabado. Eu só estava esperando as pedras. Eu já não tinha mais esperança. Ele, cadê? Foram embora mesmo. Aí Jesus deixa claro para ela: olha, eu posso te condenar, mas eu não te condeno. Vá e não peques mais. Ela entendeu a mensagem. Ela entendeu, e de fato ela devia estar no ato de adultério mesmo. Porque Jesus falou: eu não vou te condenar. Eles não tinham a prova, mas aquele que sonda os corações sabe. E ela não ficou se desculpando: mas Jesus, é porque eu estava sem dinheiro em casa, mas Jesus, é porque eu estou passando dificuldade, eu fui. Não, ela não ficou justificando, ela entendeu que o amor disse: olha, não faça de novo. E ela se agarrou a essa palavra e decidiu, a partir daquele dia, mudar de vida. Se queremos mudar de vida, precisamos estar com Jesus. Não dá para mudar de vida sozinhos. Não adianta. Porque o mundo está programado para nos jogar no chão, a nos fazer passar vergonha. Mas Jesus, quando está ao nosso lado, somos honrados. Podemos até passar por tribulações, mas não seremos atingidos. Podemos até cair, mas não ficaremos prostrados, porque Jesus é o nosso protetor. Ele não nos condena, Ele nos perdoa. Ele diz: olha, você errou de fato, mas não faça de novo. Vamos passar juntos pelos problemas. Se o crime que você cometeu bater, você terá punições, será difícil, mas passaremos juntos. Eu não vou soltar você,
Você não vai morrer, você não ficará sozinho, você não ficará desamparado. Eu vou estar com você, a minha mão está com você. E é assim que eu me sinto todos os dias. Todo momento eu me sinto assim, Jesus falando comigo: eu estou com você, eu não solto a tua mão. Embora você às vezes queira soltar as mãos do Senhor, mas Ele está dizendo assim: eu não solto. Enquanto o seu coração estiver comigo, uma palavra diz: se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e não me desviar, o deserto vai ser manancial. E eu vivo isso todos os dias. Até quando eu não estou esperando, até quando eu não estou orando, até quando eu não estou buscando pelaquela causa, mas Ele lembra dos detalhes, Ele lembra de tudo que eu preciso. Jesus sabe o que você precisa. Ele só faz um pedido para a gente: não peques mais. Porque quando nós pecamos, damos lugar para esses homens maus nos atacarem. Jesus não quer que esses homens maus nos alcancem. Jesus não quer que na madrugada estejamos nos prostituindo. Jesus não quer que na madrugada estejamos fazendo mal para alguém. Ele quer que nós estejamos orando, buscando a sua presença, descansando. Jesus não quer que na madrugada homens estejam armados procurando quem matar. Jesus não quer que as pessoas fiquem à espreita, querendo fazer o mal na noite. Jesus quer que você abandone as armas e pegue a palavra. Jesus não quer que você viva na prostituição. Ele quer que você se arrependa e não cometa mais. Jesus não quer te ver cabisbaixo, humilhado. Ele quer te ver de cabeça erguida, lado a lado com Ele, porque Ele é amor. Jesus te ama. Amém? Fique de pé. Vamos orar. Deus, eu peço nesse momento que o Senhor nos perdoe. Nos perdoe se estamos sendo falhos. Nos perdoe se à noite não estamos te buscando quando deveria. Nos perdoe se não estamos indo ao monte buscar a face do Senhor, conversar com Jesus. Há uma necessidade de estarmos alinhados com o Senhor na madrugada. Que nós, quando o Espírito Santo nos acordar, que a gente possa se lembrar de orar. Quantas vezes levantamos à noite para ir ao banheiro, levantamos à noite para beber uma água, independente se nós sentimos no coração ou não se é o Espírito Santo que está nos acordando, mas já que despertamos, porque não aproveitamos um desses momentos e fazemos uma breve oração? Porque a tua palavra diz que eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Se queremos ter uma vida contigo, nos ajuda, nos ensina a te buscar, nos ensina a estar ao teu lado, nos ensina a viver a tua palavra. Deus, não permita que o mundo venha nos apedrejar com suas falsas acusações, ou muitas das vezes, Jesus, nós de fato escorregamos. De fato, era para nós não se misturar com algumas pessoas, nós nos misturamos. Era de fato que a gente não deveria fazer algumas coisas, mas nós fazemos. Por isso, Pai, nos ajuda quando nós escorregarmos assim. Não permita que o homem mau nos alcance para nos apedrejar, nos assassinar. Nos alcança primeiro, chega primeiro. Deus, estava Jesus no monte orando, o Espírito Santo te levou até o templo, porque haveria naquele momento o momento certo para socorrer aquela mulher pegada no ato de adultério. Então eu sei que dessa vez também o Senhor envia os teus anjos a nos socorrer no momento certo e na hora certa, Jesus. Somos dependentes de Ti. Por isso, Pai, eu te agradeço. Abençoa essa família que está nos assistindo, essa pessoa que talvez esteja no mundo das drogas, essa pessoa que talvez esteja no alcoolismo, essa pessoa que talvez esteja na prostituição, essa pessoa que está maquinando o mal, tentando matar as pessoas. Alcança, para que essa pessoa deixe essas práticas
e não cometa mais, e que ela possa ser alcançada pelo Senhor, que ela venha entender que essas práticas são erradas, dá força para ela sair. E também eu te peço pelos aqueles que não praticam essas coisas, para que eles não venham praticar, para que consiga colocar o seu coração em Deus. Eu vi, Senhor, um vídeo, eu me entristeci, um jovem chorando debaixo de chuva, porque ele faz entrega de iFood com a bicicleta, ele fala, não adianta, já 3 vezes me roubaram, eu tento trabalhar, eu não consigo. Ele começa a se revoltar com aquilo, e eu vendo aquele vídeo, eu fiquei muito triste, intercedendo pelo aquele jovem, porque o mal, ele tenta nos corromper de todas as formas. Toma aquele jovem, Jesus, que ele não venha se corromper pelos problemas deste mundo, e que ele não venha entrar para o crime por conta disso, que ele não venha abandonar a honestidade. Eu não o conheço, mas o Senhor o conhece. Alcança ele, ajuda ele. Eu te entrego, Pai, a vizinhança em tuas mãos, o vizinho da direita, da esquerda, da frente, da retaguarda. Eu te agradeço, Senhor, por essa porta aberta. Eu te agradeço porque o Senhor tem sido bom para conosco, e nós repreendemos todo o mal e toda retaliação para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós abençoamos em nome de Jesus. Toma a tua casa em tuas mãos. Tira daqui, Senhor, tudo que não te louva, tudo que não te agrada. Protege este lugar, coloca os teus anjos com espada de fogo, desembainhada, não deixa ninguém tocar em nada que é teu, porque aqui foi o Senhor que trouxe todas as coisas. Nós repreendemos também agora pessoas que têm se levantado na macumba, pessoas que têm se levantado para que essa obra não avance. Nós te repreendemos agora pelo poder que há no nome de Jesus. E liberamos no mundo espiritual essa igreja a prosperar. Você não é mais poderoso que a presença do Senhor Jesus. Então nesse momento ordenamos, saia em nome de Jesus. Não irá funcionar. Não irá funcionar a sua macumba. Não irá funcionar as suas práticas satanistas. Porque quem implantou esta igreja foi o Senhor Jesus Cristo. E esse lugar jamais voltará a ser um lugar de prostituição. Tomamos posse em nome de Jesus. Essa guerra quem vence não sou eu, é o Senhor Jesus. Você não está lutando comigo, você está lutando com o Todo-Poderoso, e Ele vai te pegar se você não se converter. Em nome de Jesus. Amém. 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 Continue aí, eu vou encerrar aqui.